Salve, salve, queridos alunos do curso técnico em meio ambiente. Estamos aí na nossa quarta aula do módulo de educação ambiental e o tema dessa semana é crise ambiental e dimensões da sustentabilidade, né? Para iniciar a nossa aula de hoje, eu trouxe alguns retratos da vida atual, né? Nada do que vocês não tenham visto em revista, né, noticiários, né, é, inclusive no curso de técnico que vocês estão fazendo, tá? Talvez não com o ponto de vista de hoje, né? Hoje acredito que vocês estejam tendo um outro olhar, né, em cima das questões ambientais, né? Diferente do olhar que vocês já tinham antes de ser técnicos, né? Agora vocês vão ser técnicos em meio ambiente, vocês são técnicos em meio ambiente, já são técnicos e meio ambiente, né? E precisam ter esse olhar crítico, né, sobre o meio ambiente. E o tema que eu vou trazer então é o desmatamento, né? Eu poderia ter buscado vários dados, né, de desmatamento no mundo todo, né? Mas eu busquei trazer alguns dados aqui da Amazônia Legal brasileira, né? A Amazônia Legal brasileira, ela é composta por 9 estados, né? A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? E eu trouxe alguns dados aqui do INPE, né? Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, né? A estimativa da taxa de desmatamento para os 9 estados da Amazônia Legal brasileira, né? É estimado de 9.762 quilômetros quadrados para o período de agosto de 2018 a julho de 2019. Esse valor representa um aumento de 29,54% em relação à taxa de desmatamento apurada pelo PRODES, tá? O PRODES, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o PRODES depois, que foi de 7.536 quilômetros quadrados. Bom, rapidinho, só para a gente bater uma bolinha em cima dessa questão desses dados aí. Não sei se vocês lembram, no ano passado, né? A questão desse valor estimado aí chamou muita atenção do presidente da República, né? Ele achou que esses dados não eram fidedignos, né? Que isso não estava acontecendo, né? E houve aquele problema com o diretor do INPE, né? Que culminou, né, até na demissão desse diretor, que era um grande pesquisador, né? Uma pessoa que já estava à frente do INPE há muito tempo, né? Entendeu? E esses dados, né, do INPE, né? O INPE ele busca os dados, ele tem um sistema de dados, né, mas tem o PRODES também, que é um projeto, né, de monitoramento via satélite de desmatamento, né, da floresta amazônica, né. O PRODES ele atua, é um órgão que atua desde 1988, né, mostra as taxas, né, de desmatamento da região, né, né, o resultado desse monitoramento, né, ele vai para o governo, né, ele vai para o governo para quê? Para que o governo, com esses dados, né, possa, né, desenvolver, né, políticas públicas, né, tanto para a agricultura, né, tanto para as tribos indígenas, né, e para toda a biodiversidade da Amazônia, né. Então houve um descompasso, né, entre o governo federal, né, e esses dados, né, gente. Mas o PRODES ele é um instituto muito sério, né? Então ele continua ainda. Então esses dados aqui que eu estou passando para vocês, eles procedem, né? É, a resolução do satélite é de 30 metros, né? E é verificado a cada 16 dias, né? Esse satélite ele verifica, né, se há algum foco de queimada, se há algum desmatamento na floresta e vai emitir vários alertas, né? É igual o sistema que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é o Olho no Verde, né? Nós aqui do INEA, nós recebemos, né, esses alertas, né, de desmatamento que chega até a nossa superintendência e a equipe de fiscalização vai até o local para estar apurando, né? Beleza, gente? Então, esse dado aí ele é muito preocupante, né, mesmo, meu amigo? Então, esse ano de 2019 e 2020, a gente está meio no escuro em relação aos dados, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, né? A relação de esconder os dados da Covid, a relação de esconder os dados do IBGE em relação a empregos, né? Então é um ano muito preocupante, né? Mas é um fato, né? É um fato, não tem como esconder, né, o desmatamento na Amazônia, né? Porque esse instituto aqui, esse projeto aqui, ele monitora, né? Olha aqui a curva aqui de desmatamento, né? E esse número aqui, 9.762 quilômetros quadrados, né? Ele
ele é quase 2/5, né, cara, do estado do Sergipe. Olha o tamanho do desmatamento, né? E se a gente pegar uma série histórica, aqui está essa série histórica, vocês vão ver quanto de floresta já foi desmatado, né? Então é muito complicado, né? A floresta amazônica, como eu disse para vocês, é a maior floresta tropical do mundo, né? Ela concentra aí 20% da água doce do planeta, né? Contém mais da metade da biodiversidade do planeta, né? Desenvolve vários serviços ecológicos. Não sei se vocês já falaram, né, sobre serviços ecológicos aí dentro do curso de técnico em meio ambiente, né? Mas vou só citar alguns, né? É garantir a qualidade do solo, né? Manter o equilíbrio climático, né? Que é fundamental, né? Para as atividades de agropecuária, né? Extrativismo dos tribos indígenas e ribeirinhos, né? Enfim, gente, a floresta amazônica ela é imprescindível, né? Para o equilíbrio, né, ambiental do planeta, do Brasil e do planeta, né? Tá? Sem a floresta amazônica, a gente vai falar daqui a pouco sobre a emissão de gases de efeito estufa, né? Entendeu? Sem a floresta, sem a proteção da floresta amazônica, a gente vai acelerar mais esse processo de aquecimento global. Beleza? Então tá aí esses dados aí, né? Eu gostaria que vocês fossem críticos, né, em avaliar o que eu estou dizendo para vocês em relação a essa crise ambiental que nós estamos passando, né? Bom, eu trouxe esse tema assim, esses temas, né, até para para trazer uma reflexão para a gente, né? Qual é a nossa relação, né, com a questão, né, do desmatamento na Amazônia? Será que é o papel que a gente está usando, né, de uso diário, né? Será que é a madeira que faz os nossos móveis, né, que a gente constrói as nossas casas, né? Bom, vou dizer para vocês, segundo, né, vários autores e pesquisadores, né, um- uma- eles atribuem, né, a esse desmatamento a pecuária, né, que é a expansão da terra para colocar pasto, né, para boi, né, tanto para o leite como para o abate de carne, né, a questão da soja, da agropecuária, né, enfim, todo um sistema agro-silvopastoral, né, pastoril, né, entendeu? Então ele é responsável por todo esse desmatamento hoje na Amazônia e nós temos uma relação direta, né. Agora eu quero perguntar para vocês, né? Será que a gente pensa na floresta amazônica quando está num churrasco comendo uma carne? Eu não penso, né? Hoje eu penso um pouco, né? Mas a maioria das pessoas elas não consegue assimilar, né, essa relação tão próxima do desmatamento da Amazônia com o churrasco que a gente está fazendo no final de semana, né? Então hoje é uma das situações aí que vem pegando muito, né, que precisa, né, a gente pensar num modelo aí de sociedade daqui para frente, né, de reduzir esse consumo de carne vermelha, né? Eu sei que é difícil, né, uma carne muito gostosa, né, mas é isso que a gente tem que estar passando, né, para os nossos alunos, né, nossos futuros alunos, né? Bom, o outro tema também que eu estou passando para vocês aí é a questão das emissões de CO2, né? O CO2 derivado, né, da queima de carvão, petróleo e gás e da floresta, como eu falei para vocês, né? O CO2 mais conhecido como gás carbônico, o dióxido de carbônico, né? Dióxido de carbono, né? É um composto químico gasoso, né? E um dos gases que podem desequilibrar o efeito estufa, né? A gente já escutou falar muito sobre aquecimento global, né? Que é o processo, né, de mudança de temperatura média global, né, da atmosfera e dos oceanos, né? É, na verdade, o aquecimento global, na verdade, né, esse aumento nas emissões de CO2, ele pode aumentar, né, o acúmulo, né, de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, né, e bloquear o calor, né, emitido pelo Sol e permitir, né, que a superfície da Terra fique mais quente, né? Esse que é o efeito estufa, né? Na verdade, isso é uma situação natural dentro do planeta, né? A gente não pode ligar diretamente só o ser humano a esse problema, né, do aquecimento global. Vários ecossistemas ao longo dos anos, né, já sumiram dentro do planeta por conta de vários desequilíbrios ecológicos, né?
tá aí os dinossauros aí que foram extintos, né? Não foi um desequilíbrio, né? Foi uma colisão de um cometa, né? Mas vários ecossistemas já sumiram, né? Na verdade, o que a gente está fazendo hoje é só acelerar esse processo, né? Eu trouxe aqui, podia ter falado, né, de várias emissões de gases de CO2, mas eu vou falar aqui dos combustíveis, né? Então, vou trazer um dado aqui para vocês, né? Segundo o balanço do Global Carbon Project, né? As emissões avançam, né? 0,6%, né? Em 2019, o que representou um aumento nas concentrações de CO2 na atmosfera. E, como eu falei para vocês, alimentam, né, as mudanças climáticas, né? E eu fui fazer uma análise, né, uma pesquisa no IBGE, né, e eu vi, né, que a frota veicular no planeta, né, e no Brasil, né, ela aumenta mais, né, do que a taxa de crescimento populacional, né? Então fui lá no IBGE, peguei uns dados aqui do Brasil, né? Eu vi que de 2001 a 2002, né, a frota veicular no país cresceu 138%, enquanto que a taxa de crescimento da população cresceu 11,8%, né? Então existe um grande descompasso aí, né? Eu sei que a gente precisa melhorar, né, a questão da mobilidade, né, da mobilidade ambiental, né? A gente precisa ter rodovias mais adequadas, né? Um transporte de mais qualidade, né? Reduzir, né? O desmatamento nas florestas, né? Usar energias mais limpas, né? E nesse momento, né, com toda a tecnologia que nós temos tecnologia hoje já para isso, né? Acabei de citar algumas aqui, né? Nós estamos indo na direção contrária, né? Como diz aqui esse autor Glenn Peter, né? Estamos indo na direção contrária. Bom, trouxe aqui outros dados aí para vocês, né, sobre a emissão de CO2 a nível mundial, né? E a gente vai vendo aí que alguns países que se dizem muito ambientalistas, né, eles também emitem, né, muitos gases de efeito estufa. Na verdade, os países mais ricos, né, eles acabam tendo uma demanda maior, né, de emissão de gases de efeito estufa, né? Por isso, né, gente, que eu falei lá da Agenda 21, né, que ela tem esses capítulos, né, que falam desses tratados que os países devem fazer, né, essas reduções, né, de demanda, né, essa diminuição do consumo, né. Bom, isso aí vai ficar para vocês aí. Outro dado também que eu estou trazendo para vocês é a questão da desigualdade social, né. A desigualdade, ela não é só social, né? Ela é econômica, né? E de acesso aos recursos, né? Essa foto aqui, ela é bem emblemática, né? Ela mostra aí, né, uma comunidade de um lado, né, e um condomínio do outro, né? E a gente não precisa nem ler os dados que está aqui, né, para a gente ver que esse lado de cá mais rico, ele consome muito mais ativos, né, do que o lado mais pobre, né? Então está aqui, 2% dos mais ricos, né, consomem, né, 50% dos ativos mundiais, né? E 50% dos mais pobres, apenas 1% dos ativos, né? Galera, isso a gente vê todo dia. A gente passa aqui na nossa cidade, a gente vê uma taruna e vê um condomínio grande, né? Isso é um retrato do planeta, né? A desigualdade social, ela existe há muito tempo, né? A desigualdade social, ela aumentou muito depois da Revolução Industrial, né? Do capitalismo industrial, né? Entendeu? E hoje é um grande paradigma, né? Mudar essa vertente aí da desigualdade social, beleza? Bom, outro dado que eu estou trazendo para vocês, outro tema que eu estou trazendo para vocês, acabei de falar lá do desmatamento da floresta, né? Que é o acesso à água, né? Entendeu? Então, o acesso à água, ele foi um objetivo do desenvolvimento do milênio. Ele está lá na Agenda 21, né? Ele está lá nas conferências, né? E, de fato, né, nós melhoramos muito a questão da água potável, não é verdade? Né? Hoje nós temos mais estação de tratamento, né? Tratando água com mais qualidade, né? Entretanto, ainda, né, 750 milhões de pessoas no planeta ainda não têm acesso à água, né? Entendeu?
43% não tem saneamento básico, né? Lembra? Eu falei para vocês que saneamento básico não é só o tratamento de esgoto, né? Lembra, né? O saneamento básico é um conjunto de serviços, né? Que é esgoto tratado, água tratada, né? Drenagem urbana, galerias de água pluviais, né? É um conjunto de obras, né? Que venham a melhorar, né, a integridade, né? Proteger a integridade física das pessoas e a saúde, né? Beleza? E aquele tema lá do desmatamento, ele está ligado aí às emissões de CO2 e à questão da água, né? Falei para vocês que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, né? Na Amazônia Legal, nós temos lá 20% de toda a água do planeta. Já pensou se aquela floresta se ela some, minha gente? Né? E hoje nós estamos aí numa crise hídrica no planeta, né? Existem países hoje que não têm mais água. Estados aqui do nosso Brasil que têm grandes problemas de água, né? E aqui dentro do nosso município existe intermitência, né? E alguns bairros aqui nos municípios da nossa região que não tem água, tá? Até pouco tempo atrás, em Rio das Ostras não tinha água. É o primeiro curso que eu fiz de monitoramento e coleta de água aí há 25 anos atrás, 25, 30 anos atrás. Rio das Ostras era abastecido por poço, sistema alternativo de água. Beleza? Bom, galera, esse outro tema aqui é um tema que a gente conhece muito, né? Nós tivemos aquela nossa aula lá no módulo de resíduos sólidos, né? Mas a gente conhece muito também porque é um tema que é uma situação que todo dia a gente faz, né? Todo dia a gente coloca o lixo dentro da sacolinha plástica, depois coloca para o lixeiro levar e muitas pessoas não sabem nem para onde vão, né? Nós sabemos, né? Nós sabemos qual é o destino final dos resíduos e qual o destino adequado desses resíduos, né? Hoje, porque somos técnicos de meio ambiente e temos o compromisso hoje, enquanto técnico de meio ambiente, tá formulando, né, essas ideias, né, para as pessoas, né? E existe um dado aqui da Abrelp, né, com a Associação Brasileira de Limpeza Pública, né? Eu devo ter falado isso com vocês nessa aula de resíduos, né? Que existe uma estimativa aí de mais de 100 toneladas, né, de resíduos, né, até 2030, né? E olha que nós já estamos em 2020, falta só 10 anos, né? E acredito que seja até mais do que isso se a gente não frear isso, né? E outro problema maior ainda, né, embora a política nacional. Bom, galera, embora a política nacional de resíduos sólidos, que ela foi sancionada em 2010, eu lembro que eu falei para você, levou 20 anos para ser sancionada, ela não permite mais lixões, né? Tem 41, dado aí de 41% do lixo ainda vai para céu aberto, né? E é verdade. Eu posso dizer isso para vocês, né? Eu vejo aqui na nossa região, a gente bate muito em cima dessa questão do lixo aí com os fiscais do INEA, né? No final do ano passado fizemos uma grande operação em Real do Cabo, né? E até caminhões da prefeitura, né? Jogando lixo lá dentro aliás, caminhões a serviço da prefeitura, né? Jogando lixo nesse local que era impróprio, não era um aterro sanitário, né? E nós sabemos aqui que o aterro sanitário da nossa região é o Dois Arcos, né? Mas será que o Dois Arcos, até quando o Dois Arcos ele vai conseguir suportar, né, essa quantidade, né, essas toneladas de resíduos que vão para lá dos 9 municípios? Não sabemos. Já estamos com um grande problema hoje do chorume, né? Do chorume que acaba sendo disposto lá nessa usina, né? Entendeu? Então é um dado a se pensar, né? E hoje a gente sabe, né, que o chorume ele é um fruto da fermentação, né, da matéria orgânica, né? E, né, 60% do que a gente consome é matéria orgânica. Então, uma pequena ação nossa, né, enquanto sociedade, né, de começar a separar, né, pelo menos o líquido, né, do sólido, né? O governo também precisa fazer a parte dela, precisa desenvolver essas ações, né, essas políticas públicas, né, e as empresas também, né, como vimos na política, como vimos no curso no módulo de resíduos, né, as empresas precisam desenvolver produtos que fiquem mais fáceis, né, para fazer o seu reuso, a sua reutilização, né, a sua reciclagem, né, o reaproveitamento daquele produto. E nós, enquanto sociedade, né,
medirmos um pouquinho da questão do consumo, né? Mas como eu mostrei para vocês naquele quadro de desigualdade social, o consumo, né, o maior consumo ele vem das classes mais favorecidas, né? Então hoje nós temos uma pequena, né, uma grande desigualdade social em relação à questão dos recursos, né, dos ativos, né? E como a gente equilibra isso? Complicado. Né? A gente fica pensando, o que vai adiantar eu estar separando meu lixo? Gente, mas isso é uma mudança de paradigma, né? A gente vai ter que pular para frente, né? Bom, galera, eu trouxe para vocês aí alguns retratos, né? Alguns retratos aí da insustentabilidade. Eu sei que é muito fácil, né? A gente poderia ficar aí, né? Quase 2, 3 aulas aí só falando de crise ambiental, né? A gente está indo nas questões mais afinco, né? Mas né, hoje nós estamos vivendo, né, segundo vários autores, pesquisadores, né, entidades de classe, né, governos, né, que nós não estamos vivendo somente uma crise ambiental, mas uma crise civilizacional, né, da nossa civilização, né, a forma com que os nossos grupos humanos ao longo dos anos, né, desde os primórdios, né, até a nossa contemporaneidade, né, tem se relacionado, né, com as questões ambientais, né, entendeu? É complicado. E hoje nós estamos passando por esse problema que vocês estão vendo, que não é só questão ecológica, ambiental, mas uma questão também social, né? Então a mudança, né, essa mudança de paradigma, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser uma mudança, né, um equilíbrio, né, socioeconômico ambiental, né? Então é uma luta, é uma briga. Então, galera, ficou aí essa aula para vocês, né? Espero que tenham gostado, né? Desculpe alguns erros, porque como eu falei para vocês, eu não estou fazendo edição, né? Meu equipamento ficou todo em Niterói, tentando fazer o melhor possível aí para que eu possa, né? Como eu falei para vocês, né? A questão de prova para mim não tem muito a ver, né? O aluno chegar lá, fazer uma prova, estudar 2 dias, né? 3 dias, uma semana, fazer uma prova e tirar 10, né? Não adianta nada, no meu ponto de vista, se o aluno não sai dessa aula de educação ambiental, na aula, nos cursos, né, nos módulos de educação de técnica e meio ambiente, ele saia com uma mente transformadora, né? Eu quero que vocês saiam desse curso, né, cara, transformados ambientalmente, né? Que vocês possam passar essa nossa ideologia, essa nossa mudança de paradigma para as gerações futuras, né? Nós ainda temos que proteger esse planeta para os nossos netos, bisnetos, né? Para essa galera que está vindo aí. Garantir para os dias de hoje, né? Para que a gente consiga ter um consumo mais equilibrado, uma economia melhor, né? Uma dimensão, né, melhor, né, de economia, né? Mas que a gente também consiga deixar para as futuras gerações alguma lembrança desse planeta, né? Então, galera, valeu aí, né? Até mais.